Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Quando o povo hebreu saiu do Egito, Deus abriu o Mar Vermelho para que eles atravessassem a pé enxuto. Deus demonstrou assim seu poder sobre as águas. Mas Deus não os conduziu de maneira imediata à terra de Canaã, onde correm leite e mel. Primeiro eles tinham que passar pelo deserto. E lá no deserto eles se impacientaram contra Moisés e contra Deus. Por que nos fizeste sair do Egito? É a saudade da escravidão, saudades do tempo do pecado. Foi para nos fazer morrer de sede, a nós, nossos filhos e nosso gado? Então Moisés relatou o que o povo estava dizendo. Disse, por pouco não me apedrejam? E o Senhor respondeu, toma a tua vara, aquela vara com que tu feriste o rio Nilo, e ele se transformou num rio de sangue, aquela vara com que tu dividiste o mar vermelho, e as águas se abriram, toma a tua vara e vai. Ferirás a pedra, e dela sairá água para o povo beber. E Moisés assim fez. Golpeou a pedra com a vara, e de lá saiu água, que os filhos de Israel beberam. Aquele lugar ficou chamado de Massa e Meriba, que significa tentação, provocação, porque o povo naquele lugar havia dito, o Senhor está ou não está no meio de nós? A água não é como o pão. O pão você trabalha e sua para comer. A água é de graça. A água representa um dom. A água é utilizada na Bíblia para representar o dom sobrenatural de Deus, que é a sua própria vida. Dom que ele ofereceu aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, que eles perderam pelo pecado e que Cristo nos veio restituir pelo seu sacrifício na cruz. O Salmo responsorial, Salmo 94, relembra esta passagem. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto, quando vossos pais me provocaram, me puseram à prova, apesar de terem visto as minhas obras. Não fecheis o vosso coração, ouvi a voz do Senhor. Nós já deixamos o Egito quando fomos batizados. Já não estamos mais sob o jugo do pecado. Mas ainda não estamos vendo a Deus face a face. Não entramos ainda na terra prometida. Onde estamos? Estamos num deserto. Esse deserto faz calor. Neste deserto, às vezes, nós sentimos sede, mas devemos confiar que o Senhor não nos vai deixar sedentos. Ainda que seja preciso fazer a rocha jorrar água, Ele vai fazer. E esta rocha é Cristo. E a água é aquela que saiu do peito dele quando o soldado o feriu com a lança. Esta água representa a graça, a vida de Deus em nós. Como a água corrente é uma água em movimento, a graça, que é vida, é representada por algo que se move. A graça é a nossa participação na vida eterna de Deus. Quem está em estado de graça já tem aqui a eternidade. E no céu, esta graça vai se transformar em glória. A segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Romanos, fala do Espírito Santo que foi derramado, como se fosse água, derramado em nós. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo veio até nós no dia do nosso batismo, na nossa crisma e em todos os sacramentos. E esse Espírito Santo já é um sinal seguro de que vamos entrar na glória. Temos uma esperança que não decepciona. Quem foi que mereceu para nós o Espírito Santo? Quem foi que mereceu para nós esta água viva que jorra para a vida eterna? Foi Jesus. Quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu pelos ímpios, no tempo marcado. Com dificuldade alguém encontra, mas encontra quem morra por um justo. Mas quem morreria por um criminoso?
quem se disporia a morrer no lugar de um malfeitor? Pois foi exatamente isso que Jesus fez. Ele morreu por nós quando ainda éramos pecadores. E esta é a grande prova de que Deus nos ama. Nós não tínhamos feito nada para merecer a salvação. Tínhamos feito apenas pecado. E Deus, não olhando os nossos merecimentos, que eram nenhum, mas olhando para a nossa necessidade, tratou-nos não apenas com justiça, pois merecíamos o inferno, mas tratou-nos com misericórdia e nos deu o perdão. O Evangelho hoje trata de um diálogo de Jesus com uma mulher da Samaria, em uma cidade chamada Sicar, junto ao poço de Jacó. Os samaritanos não se davam bem com os judeus e vice-versa. Por quê? Os samaritanos eram considerados um povo bastardo, um povo ilegítimo. Eles haviam sido o produto da miscigenação, da mistura de 5 povos que foram trazidos para o norte pelos assírios, quando os assírios invadiram o reino de Israel. Então, esse povo, que tinha deuses estranhos, aceitou em parte o Deus de Israel. Eles aceitavam o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, e eles tinham uma fé misturada com a fé dos judeus, mas não era uma fé pura. Os samaritanos não tinham a pureza da fé dos judeus. Os judeus detestavam os samaritanos e vice-versa. Pois Jesus, naquela cidade da Samaria, foi ao poço de Jacó ao meio-dia, hora mais quente, hora de almoçar. Os discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. E Jesus se sentou junto ao poço de Jacó e pediu a uma mulher que veio até o poço buscar água: "Dá-me de beber." Que pergunta estranha. Jesus, que tem uma água para oferecer, começa a narrativa pedindo água. "Dá-me de beber" é um pedido semelhante à frase que Jesus iria pronunciar na cruz: "Tenho sede." De que Jesus tem sede? Ele tem sede da nossa fé, ele tem sede do nosso amor. Ele pede àquela mulher que creia nele, para que ele possa oferecer aquela água viva. E por isso ele começa dizendo: "Dá-me de beber." Ela se assusta. "Como é que tu, que és judeu, pede de beber a mim, que sou samaritana?" E Jesus responde: "Se conhecesses o dom de Deus, esse dom de Deus é a graça. E quem é aquele que te diz: 'Dá-me de beber'?" Que é o Messias. "Tu mesma lhe pedirias, e ele te daria uma água viva." Água viva é água corrente. Não é uma água parada de um lago. É uma água que está em constante movimento. A água do poço de Jacó não era viva. A água de um rio é chamada água viva. "Senhor, nem sequer tens uma vasilha, um balde, e o poço é fundo. De onde vais tirar esta água viva? Por acaso tu és maior que o nosso pai Jacó, que cavou este poço e dele bebeu com seus animais?" Claro que ele é maior que Jacó. Ela acertou perfeitamente. E Jesus respondeu: "Todo aquele que bebe desta água, da água do poço de Jacó, voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu darei, nunca mais terá sede. Essa água que eu der vai se tornar nele uma fonte jorrando para a vida eterna." O que Jesus promete é algo de maravilhoso, porque para o povo acostumado com o deserto, com a sede, com o calor, a água significa vida, fecundidade, frescor, tudo de bom. E é o que Jesus oferece para esta mulher que ao meio-dia veio buscar água no poço. E ela, que não entendeu o que Jesus queria dizer, entendeu no sentido material, respondeu: "Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais que vir aqui para tirá-la?" E Jesus então disse: "Vai chamar teu marido e volta." O desejo de Jesus é santificar não só a mim, mas a minha família. Por isso ele chama a mulher e chama o marido dela. "Eu não tenho marido." Aí Jesus desvenda a vida dela. "Disseste bem, eu não tenho marido, porque tiveste 5 maridos,
e o que tens agora não é teu marido. Nisto falaste a verdade. Então essa mulher, além de ser estrangeira, samaritana, não é judia, tem uma vida questionável. E é justamente a esta mulher que Jesus se revela e oferece a água viva. É a predileção que ele tem pelos pequeninos e até pelos pecadores que estiverem dispostos a se arrepender. Então, quando ela vê que Jesus conhece a vida dela, diz: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram sobre este monte, era o Monte Garizim, onde os samaritanos faziam culto. Mas tu dizes que é em Jerusalém que se deve adorar. Os judeus prestavam culto a Deus na cidade de Jerusalém. E Jesus responde: crê-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, que é o Monte Garizim, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós, samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós, judeus, adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. O judaísmo, naquela época, era a religião verdadeira. E o cristianismo nada mais é do que o judaísmo levado à plenitude. Pena que os judeus depois, em sua grande maioria, não aceitaram Jesus e quiseram ficar no Antigo Testamento. A salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. É um culto espiritual, um culto interior, mais do que formal e material, e é um culto verdadeiro. É o culto em que o Pai se revela através do Filho. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito. E aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Então a mulher diz: sei que vai chegar o Messias, em aramaico, que se chama Cristo, em grego, e quando ele vier, vai nos revelar todas as coisas. E Jesus diz a ela: sou eu que falo contigo. Jesus revelou-se como Messias justamente para esta mulher. Veja a predileção dele pelos pequenos, até mesmo pelos pecadores, mas pelos pecadores que querem se converter, que não têm um coração endurecido. Nesse momento, chegaram os discípulos que tinham ido comprar comida e disseram: mestre, come, é hora do almoço, é meio-dia. Espantaram-se, porque ele estava conversando com uma mulher samaritana. Mas ninguém perguntou o motivo nem o assunto da conversa. E Jesus respondeu: eu tenho comigo um alimento que vós não conheceis. Primeiro ele pediu à mulher água. Agora, os discípulos lhe oferecem comida, mas ele diz que o alimento que ele tem para comer é outro, e que os discípulos não conhecem. Será que ele trouxe algum alimento? Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. De que Jesus se alimenta? De obediência. Isso deve servir para nós. Nós devemos obedecer e fazer da obediência o nosso alimento. Se Jesus, que é Deus, obedecia ao Pai, e o Pai era igual a Ele, Deus como Ele, quanto mais nós, pobres criaturas, devemos obedecer. A obediência deve ser o nosso alimento. Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Quando ele estiver para expirar na cruz, ele vai dizer: a obra foi realizada, tudo está consumado. A mulher tinha saído, assustada por ter encontrado o Messias, deixou o cântaro no poço e foi anunciar às pessoas da cidade: vinde ver um homem que falou tudo aquilo que eu fiz. Será que ele não é o Messias? Os samaritanos vieram até Jesus, pediram que Jesus ficasse com ele, e Jesus ficou naquela cidade 2 dias. Aqui os samaritanos, que são estrangeiros, pedem a Jesus para permanecer, e Jesus fica, porque o desejo dele é permanecer conosco. E quando os outros ouvem a pregação de Jesus, dizem à mulher: já não é por causa das tuas palavras que nós cremos. Nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Este longo diálogo de Jesus com a samaritana, narrado com detalhes, com pormenores, por São João, mostra que Jesus tem para nos dar algo de novo, uma água que é viva,
uma água que se torna em nós uma fonte jorrando para a vida eterna. Esta água é a graça, é a vida de Deus em nós, que os nossos pais perderam e que Jesus recuperou para nós com superabundância, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Esta água vem sobre nós quando somos batizados. E depois do batismo, ela cresce a cada sacramento que recebemos. Ela cresce no sacramento da crisma, ela nos é oferecida na Eucaristia, que é o maior dos sacramentos, em que recebemos não apenas a graça, mas o próprio autor da graça, Jesus, oculto sob a aparência do pão e do vinho, mas presente com o seu corpo, sangue, alma e divindade. E esta graça nos é dada por todos os outros sacramentos da Igreja. Se algum de nós morrer de sede, não será por causa da falta de água, mas pela falta de disposição de ir até a fonte para beber. O que Jesus podia fazer, ele já fez. Deixou-nos a Igreja com os seus sacerdotes, com os sacramentos, inclusive aí o sacramento da confissão, que nos lava e nos torna mais brancos do que a neve. Porém, diz Santo Agostinho, aquele que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Na hora de nos criar, Deus não perguntou se nós queríamos ser criados. Ele nos criou sem nós. Mas na hora de nos salvar, Ele pergunta, queres ser salvo? E se nós quisermos, seremos. Mas se quisermos morrer de sede, morreremos na presença da fonte. O que é horrível, mas não teremos desculpa. Maria Santíssima é a mãe da Divina Graça. Foi ela que nos deu o próprio autor da graça, que é Jesus. Vamos pedir a ela que não nos deixe passar este tempo favorável da Quaresma, mas que nos aproximemos da fonte para nos saciarmos desta água e nunca mais tenhamos sede. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nosso Senhor.